Na semana que se encerrou no dia 13 de março, as cortes começaram a buscar uma solução política para a questão do Brasil, ao mesmo tempo que autoridades portuguesas já trabalhavam com uma possível ação militar. Meu nome é Alfredo de Oliveira Júnior, professor de História, e este canal está acompanhando os principais eventos que levaram à independência do Brasil, semana a semana, 200 anos depois. Na semana passada, os deputados paulistas em Lisboa causaram um grande mal-estar nos debates das cortes, enquanto no Brasil, a província do Espírito Santo tornava público seu apoio a Dom Pedro. Nessa semana, em 7 de março, o governador das Armas da Bahia, Madeira de Mello, escreveu uma nova mensagem a Dom João VI, que também seria levada ao conhecimento das cortes. Nessa correspondência, ele buscava explicar a situação de Salvador, informando a existência de 3 tendências políticas. 3 são os partidos que existem nesta cidade. Dos naturais de Portugal, o partido quase geral é puramente constitucional, e a este, alguns ados naturais do país que se unem. 2 são os partidos que estes seguem, a saber, os mais poderosos, já em posses e já em empregos de representação, ligados aos togados do Rio de Janeiro, querem uma Constituição independentes do governo de Portugal, e por isso trabalham para a separação. Os que pelas suas posses ou empregos não ombreiam com aqueles, querem uma independência republicana, em que só figurem os naturais do país. Diante dessa realidade, Madeira de Mello pedia a Dom João VI forças da Europa para conservar o Brasil, castigo nos facciosos para não infestarem os bons, e com esta medida, a árvore da Constituição dará os seus frutos. Numa grande coincidência, no mesmo dia que Madeira de Mello escrevia denunciando os grupos brasileiros separatistas e pedindo por mais tropas, o governo de Portugal expediu ordens aos diplomatas portugueses nos países estrangeiros para proibirem aos cônsules respectivos despachos de armas e apetrechos militares para os portos do Brasil. Ao mesmo tempo que os oficiais portugueses no Brasil, como Madeira de Mello, pediam por mais tropas vindas da Europa, o governo português buscava evitar que as forças brasileiras se armassem. Por falar em tropas vindas da Europa, 2 dias depois, em 9 de março, a esquadra liderada pelo brigadeiro Francisco Maximiliano de Souza, trazendo 1.200 soldados a bordo, chegou no Rio de Janeiro. Mal as embarcações tinham sido avistadas, Dom Pedro enviou ordens para que as fortalezas da Barra impedissem sua entrada na Bahia, mesmo se fosse necessário usar a força. Em relato a seu pai, Dom Pedro explicou essa decisão. Mandei afundear fora da Barra por o povo estar muito desconfiado de tropa que não seja brasileira. E tem razão, porque uma vez que os chefes hão de obedecer às cortes atuais, temem a sua ruína total. Naquela noite, os comandantes da esquadra foram encontrar com o príncipe, afirmando estarem prontos para obedecer às suas ordens. Dom Pedro, então, informou ser impossível o desembarque da tropa na cidade. Segundo Joaquim de Oliveira Álvares, ministro dos Negócios da Guerra, essa proibição foi feita à vista do abalo e sensibilidade em que ainda se achavam os ânimos deste povo, em consequência dos últimos e memoráveis acontecimentos que aqui tiveram lugar, fazendo uma clara referência aos problemas envolvendo a divisão auxiliadora e o general Avilés. Para Dom Pedro, em carta ao pai, se desembarcasse a tropa, imediatamente o Brasil se desunia de Portugal, e a independência me faria parecer bem contra a minha vontade. O príncipe garantiu o fornecimento de refrescos e mantimentos à tropa embarcada e permitiu que os oficiais desembarcassem para tratarem dos seus arranjos e preparativos. Para isso, autorizou no dia seguinte, 10 de março, que a frota ancorasse próximo à fortaleza de Santa Cruz, devendo retornar para Portugal até no máximo dia 26. Uma outra coisa que o príncipe fez foi autorizar que os soldados a bordo da esquadra que quisessem permanecer no Brasil pudessem desembarcar e integrar as tropas locais. Dos 1.200 soldados, quase 900 decidiram ficar. Se existiam preocupações militares entre as autoridades portuguesas, o mesmo pode ser dito em relação a Dom Pedro e seu governo no Brasil. Já em Lisboa, no dia 12 de março, as cortes começaram a se dar conta de algumas reações negativas no Brasil aos decretos 124 e 125, com a chegada de 2 cartas de Dom Pedro. Na primeira correspondência, o príncipe informava que a publicação dos tais decretos fez um choque muito grande nos brasileiros e em muitos europeus aqui estabelecidos. Já na segunda carta, Dom Pedro dizia que hoje soube que a representação é deste modo, segundo ouço. Ou vai, nós nos declaramos independentes, ou fica, então continuamos a estar unidos e seremos responsáveis pela falta de execução das ordens do Congresso. Diante dessas informações, o deputado Pereira do Carmo abriu a sessão requerendo que essas cartas fiquem por cópia neste augusto Congresso e que imediatamente se nomeie uma comissão especial para cuidar dos negócios do Brasil. Esta parte da monarquia portuguesa
deve merecer-nos toda a atenção, e esta Assembleia não deve perder um instante em cuidar e promover os seus interesses. Na sequência, o deputado José Antônio Guerreiro tomou a palavra e apoiou os argumentos de Pereira do Carmo, afirmando que essa comissão deveria contar com os deputados de todas as províncias do Brasil que existem já no Congresso, para tratarem de fixar por uma vez os negócios daquele reino, tendo a necessidade de se adotar com a maior urgência esta medida, mostrando quanto é digna de atenção. Após alguma discussão, em que inclusive chegou a ser comentada a rivalidade entre as províncias do Norte e Nordeste com o Rio de Janeiro e regiões vizinhas, foi aprovada a criação da comissão para cuidar dos negócios do Brasil, sendo composta por 12 membros, 6 brasileiros e 6 portugueses. Enquanto a ameaça de confronto, especialmente após o que aconteceu em Salvador, continuava a pairar no ar, alguns deputados das cortes buscavam uma saída política para resolver as questões ligadas ao Brasil. Uma última coisa. No dia 12 de março, João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun, presidente da Junta de Governo do Rio Grande do Sul, escreveu uma mensagem a Dom Pedro. Na carta, ele comentou a reação negativa aos decretos 124 e 125, como se deu a eleição da Junta Provisória de Governo, de que já tratamos em episódio anterior, e concluiu dizendo: "O solene juramento que prestamos tem por norma a defesa da nossa religião, obediência ao soberano Congresso em tudo quanto for compatível com a dignidade, honra e união do Brasil, respeitosa obediência a El Rei o Senhor Dom João VI e a Vossa Alteza Real, a quem esta província de novo reconhece Príncipe do Brasil." E esse apoio gaúcho a Dom Pedro seria fundamental, junto com o apoio de São Paulo, para que o príncipe lidasse com um problema que se aproximava: a província cisplatina. Se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe e ative as notificações, pois muito mais está por vir. Até a próxima!